mas é uma necessidade também de voltar à tradição, né? É necessário, assim, não... Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar dos resultados do censo escolar, vamos falar do vício em jogos eletrônicos, de teatro e de Jacó do Bandolim. Os nossos convidados são Marisa Abreu, que é consultora do movimento Todos pela Educação e da Confederação Nacional dos Municípios. E ela vem analisar conosco os resultados do Censo Escolar da Educação Básica do ano 2017, que saíram agora os resultados, não foi isso, Marisa? Isso, final de janeiro. Suspiramos todos. Vamos falar sobre isso. Nós estamos com Alexandre Lino, que é ator, e ele está na peça O Porteiro, com apresentações no final de semana aqui no Rio de Janeiro. Mas não é só o porteiro, né? Tem a doméstica, tem mais gente aí. Tem uma série longa, né? Só desse foco do Nordeste tem pelo menos 3 no repertório, né? Fora as outras brincadeiras que a gente vai fazendo por aí. Aliás, de volta ao Rio, né? Depois de uma temporada em São Paulo, primeira parada agora. Maravilha, Alexandre. Prazer em tê-lo aqui. Igualmente. Estamos com Hamilton de Holanda, que é bandolinista, compositor, e ele está homenageando os 100 anos do Jacó do Bandolim. E está promovendo também o baile do Almeidinha, no Circo Voador. É uma vez por ano esse baile? Uma vez por mês, né? Pois é. Eu disse, não, pode trazer o Hamilton para falar do Jacó do Bandolim agora, deixa para falar do baile do Almeidinha mês que vem, assim a gente traz ele todo mês. Legal. Prazer em tê-lo aqui. Prazer, sempre estar aqui. Estamos com Luciana Nunes, que é psicóloga, diretora do Instituto Psicoinfo. Exatamente. E ela vem nos falar sobre a decisão da OMS em classificar o transtorno do jogo como uma doença. Estou interessadíssima em discutir isso com você. Você também acha isso? Não, eu acho que a gente quebra um pouco o tabu, acho que falar um pouco sobre isso, a gente vai acalmar os ânimos dos pais e responsáveis das crianças. Maravilha, Luciana. Obrigada. Bom, vocês sabem que a partir do dia 19, ou seja, segunda-feira que vem, Sem Censura vai mudar de horário, ele vai passar aí ao ar às 5h30 da tarde. Vai continuar com 1 hora de duração, tá? Então não se esqueça de anotar na agenda, segunda-feira vai ser 5h30. Vocês vão ligar às 5 h Mas não, a gente já está chegando. Então, Camila Abreu, você está animada para esse novo horário? Estou animada. É sempre bom, coisas novas, né? Olha só a juventude. Vamos ver como é que vai ser a participação do pessoal nesse novo horário, né? Bom, mas se você quiser participar agora com a gente é muito simples. Basta você entrar na sua rede social favorita, deixar o seu comentário e enviar uma pergunta para os nossos convidados usando a hashtag Sem Censura. Eu vou receber e localizar passar para eles. Maravilha. Então deixa eu pedir para o Hamilton começar logo no assunto do Jacó. Você poderia tocar alguma música do Jacó para a gente ouvir já? Posso cantar uma? Não? Cantar também, é? Pode. Tem uma música Queremos linda dele, muito. Que ele fez com o Luiz Bittencourt, que a Elisete Cardoso gravou, chamada Jamais. Lindo isso. Então julgas que nunca te amei e hoje escarneço de ti, relembrando que quando sofri chorei e Deus que ouviu sem cansar promessas e juras de amor, só Ele sabe que eu te adorei com fervor, com ardor, mas finalmente passou a febre com que eu te quis, a estrela que me faz feliz voltou e não me recordo da dor que senti ao perder esse amor que tal qual uma flor já murchou. És
inocente em pensar que por ti hoje vivo a chorar. E não te lembras, porém, que esse alguém agora já é capaz de suportar essa dor e clamar que não quer teu amor jamais. Muito legal. É linda essa música, né? É linda a música e você canta muito bem. Oxe. Podemos ouvir você sempre cantando, vai estar lindo. É verdade que você toca, inclusive, com um bandolim que foi do Jacó? Sim. É esse aí, não? Não, é esse aqui não. Mas você tem um. Eu tive uma alegria imensa de ter sido presenteado pelo Instituto Jacó do Bandolim e a Casa do Choro. Me escolheram como guardião do bandolim de 10 cordas do Jacó. Aí tá lá comigo. E você toca às vezes nele? Toco, pego ele. Porque, na verdade, o instrumento ele é praticamente um ser vivo, né? Se ele ficar parado, ele vai morrendo ali. Então, para ele viver, a gente tem que tocar nele. Então, eu estou sempre tocando e afino, desafino, toco, gravo uma coisa É verdade que o Jacó disse que ele achava o som do bandolim muito irritante, que por isso que ele queria ficar com o bandolim mais perto do corpo, para dar uma abafadinha, é isso, né? Na verdade, tem interpretações disso do que ele falava, mas ele falava no sentido assim de um disco muito longo, com muito som de bandolim, cansa, né? Tá, porque tem aquele agudinho, tem né? Agudo, Então, na verdade, ele buscava o som mais aveludado, né? Diferente daquele... mais pontudo, né? Então, eu sinto que o Jacó buscava esse som mais aveludado do bandolim, porque o bandolim tem essa mistura de um som nobre, mas ao mesmo tempo ele tem um som de instrumento de rua também, da brincadeira, da farra, né? E ele conseguiu colocar o bandolim como solista. O Jacó inventou o bandolim brasileiro. Ele colocou na mesma posição que um cantor, vamos dizer assim. Tá. Que não tinha essa posição, foi ele que... Até a época dele. Era... Tudo bem, teve o Luperce Miranda, que foi um grande bandolinista, que inclusive o Jacó tocou músicas do Luperce, aprendeu coisas do Luperce, ele adorava o Luperce. Mas o Jacó foi o cara que colocou, assim, sabe, na época das rádios, quando você tinha um regional que acompanhava os cantores, tinha um regional e ele estava solando, né? Ele colocou o bandolim numa posição de destaque. Então, todo mundo que quer aprender o bandolim brasileiro tem que aprender Jacó. E olha só, qual é a influência da guitarra portuguesa no bandolim do Jacó, que eu li isso também? É o seguinte, o Jacó, ele tinha um amigo que era luthier, que constrói instrumentos, né? Português, Vicente, que fazia guitarra portuguesa. Aí ele falou, faz um bandolim para mim, no mesmo jeito da guitarra, mas do tamanho de um bandolim. E o que aconteceu? Virou o bandolim brasileiro. Então, esse formato aqui, depois... português, só que ele é maior. Então, o Jacó, ele foi muito fera, porque além dele inventar um jeito de tocar, ele inventou o shape do instrumento. O instrumento, ele é assim... todo mundo vê, você vai no mundo, por exemplo, Venezuela, Estados Unidos, Japão, Itália, que tem bandolins com outro formato, você chega, o cara já sabe que esse aqui é o bandolim do Brasil. E foi ele que pediu. E foi o Jacó que pediu para um luthier português fazer para ele. Ontem fez 100 anos que ele nasceu, né? Dia 14 de fevereiro. 14 de fevereiro. O que transforma ele num aquariano. É um aquariano genial e inesquecível e que a gente não pode deixar de tocar nunca. Quando você toca, por exemplo, você estava contando essa história que eu gostei muito, que quando seus filhos são pequenininhos, que aí você toca, você tem que tocar diferente para conquistar. Como é que é essa história? Quando meus filhos eram nenéns, né, eu tocava, eu queria ficar tocando em casa, mas eu não queria incomodar também, porque às vezes você está num show, você tem uma dinâmica que vai desde do fraquinho, do pianíssimo, até uma coisa mais forte. Com o neném não dá pra gente fazer isso, né? Então eu ficava tocando baixinho. Ele vai olhar pra você e vai chorar, né? Bem baixinho, suave. Aí eles riam? Ou ria ou dormia. Bom, e aí era isso que você queria. Mas é um bom jeito de dormir, né? Ou ria, era essa a ideia, né? Ficava ali tocando.
E acabou que isso virou um mote para um projeto. Então eu vou fazer agora uma caixa. Pois é, você tá gravando, você quer gravar gravando. seis Eu quero gravar quantos eu conseguir, na verdade. Ah, tem tanta produção assim, o Jacó? Ele tem muita música. Ele tem muita música, ele tem mais de 100, tem 105, quase 150. E eu estava fazendo um levantamento junto com meus amigos da DEC, de disco, a gravadora que eu estou gravando. E eu vi que eu tocava mais de 50 músicas. Eu falei, então dá para fazer dá para fazer no mínimo uns 4, 5 discos, né? Isso. Mas aí, além de fazer as músicas assim com arranjos diferentes, eu queria fazer esse do Baby, né? Eu achava que... Eu acho que o do Baby não é porque ele tem a música infantis, é porque não, você exatamente. Eu quero que as pessoas, os pais que gostam também, tenham a oportunidade de colocar o bebê numa situação Como de é que é o nome do projeto? Jacó Baby. Aí fica legal. Isso, por exemplo, que você tocou, qual é essa? Essa é o Doce de Coco, né? Bem assim, fica bem. E bem mais lento. E aí eu gravei um outro cavaquinho, que ele vai fazendo um contraponto, então fica duas vozes, aí parece uma caixinha de música. Oh, que lindo. E eu até testei com o filho de um amigo meu, do Edu Neves, a filha do Portinari também, do Marcos, que é produtor do disco. Caiu super bem. Eles gostaram. Ninguém chorou. Combina quando você vai naquele quartinho de neném, cheio de coisinha, o bercinho, coisa e tal. A música... Aquela meia luz assim. Dá certo, fica a combinação perfeita. Os pais agradecem, né? Que música acalma, em princípio ou não. E no caso... Essa foi feita para acalmar. Tá, então, até quando é que saem esses 5, 6, 4, quantos CDs você vai fazer? Eu estou fazendo com o objetivo de, no final do ano, a partir de outubro, mas para quando chegar o Natal, a gente tem uma caixa de luxo. Mas... Pode ser Quando que você faz esses projetos, assim, de ir gravando CD, você faz shows? Faço shows. A ideia é gravar o disco, para que seja um disco que eu possa viajar tocando também, né? Tá. Porque eu adoro gravar, adoro compor, mas o cara a cara ali com o público não tem nada igual, né? Você tá tocando, você se emocionar com a emoção das pessoas também, você vê que as pessoas estão se emocionando com aquela música. Isso não tem nada igual. Então, eu faço os discos pensando em ir para o palco, né? Então, a ideia como a caixa vai ter várias concepções diferentes... E o público topa numa boa, você ficar, por exemplo, só Jacó do Bandolim, assim? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. E vai quem gosta, na verdade. Ninguém é obrigado a ir, né? Não, é porque as pessoas vão por sua causa também. Sim, sim. Né? Aí ficam pedindo. Não, mas toca... isso é complicado, porque às vezes eu faço um show, aí eu não toco nem um chorinho. Pô, não tocou nem um chorinho hoje. Isso, pois é. Chorinho, aí a pessoa grita, né? Chorinho! Exatamente, aí, grita no meio do show. Teve uma vez que eu estava fazendo um show no Circo Voador e aí eu não toquei nem um chorinho. Aí a pessoa gritou da plateia, toca um choro aí! Aí o outro lado, vai chorar em casa. Então, essas coisas acontecem também, mas como é um ano de centenário, eu acho que vale a pena a gente... eu acho porque trabalha também com a autoestima, você saber que teve um cara que fez uma música desse tipo, dessa grandeza, dessa alta qualidade no seu país, né? Para mim, eu acho que mexe com a autoestima culturalmente do Rio de Janeiro, o Jacó é carioca, do Brasil, porque ele é brasileiro, né? Dos bandolinistas, porque ele toca, porque ele fez porque pro bandolinista é um orgulho, né? Você pegar uma música que você vai na internet e vê um cara de violoncelo tocando a música do Jacó, você vê uma orquestra tocando a música do Jacó, você vê um pianista tocando a música do Jacó. Então, como bandolinista, eu fico orgulhoso de ver. E aí me dá esse movimento de pensar que mexe com a autoestima. Você toca muito chorinho, muito pixinguinha, que é considerado assim, uma pessoa muito doce, muito agradável, né? Uma pessoa boa de conhecer. Sim. Você tem essa coisa muito doce, muito agradável. As pessoas gostam de você. Estou dizendo o óbvio, né? O Jacó também era assim? Ele também era um doce, agradável, não sei o que não, né? Olha, o Jacó, ele vestiu um personagem... Para mim, a minha visão, né? Porque eu ouvi vários discos, eu ouvi o depoimento que ele deu para o Museu da Imagem do Som. Eu tinha fitas cassetes antigas. E ouvindo, eu percebo que ele, na verdade, ele é um doce, mas ele precisou... dessa fantasia do cara sisudo, do cara defensor da música popular brasileira e tal, para poder sobreviver, para o bandolim dele sobreviver também.
Então, eu acho que no fundo ele era um cara muito sensível, mas por ele ser bandolinista e na época dele o choro realmente estava perdendo lugar, porque a bossa nova... Ele chegou a se queixar disso, dizendo que o choro estava morrendo, Sim, né? que o choro... Ele teve, em 67 ou 66, se eu não me engano, ele decretou, não, o choro morreu, não existe mais choro. E não é verdade, né? Não é verdade, não é verdade. E por isso que eu digo, não era verdade também. Eu acho que ele fazia isso, mas como para chamar a atenção. Tipo assim, olha aí, gente, toma cuidado que você não vai morrer. Fica ligado, porque senão vai morrer. Não é porque ele sabe, alerta. Eu acho que era mais isso, um personagem que ele vestiu em prol, né, para proteger o que a gente tem de bom. Olha, eu ia conversar com a Luciana, mas eu queria fazer uma pergunta para você que tem assunto com a Luciana. A Luciana vem nos falar sobre vício em jogos eletrônicos. E está tudo muito ligado a esse negócio de celular. Eu estava ouvindo você tocando e eu estava pensando, enquanto todo mundo fica no celular, você fica tocando, quer dizer, você não tem o vício do celular, eu fico no celular também. Então tá, então não quer dizer nada. Não tem saída, né? Eu ia dizer, não, vamos todos aprender, tocar bandolim, flauta, o que seja, para ocupar as mãos. Você acha que não fica no celular, né? Fico porque, na verdade, o celular também virou uma central de amigos também, né? Porque você tem... Claro, você se comunica com as pessoas, o mundo está todo, o planeta está ali dentro. Então, eu acho que mais por isso. Mas em jogos, não. Em jogos eu não sou viciado, não. Não tem importância, era só o celular mesmo, porque eu acho que o negócio todo é o celular, porque eu achava que ele fica... Não, ele é livre. Quer dizer, eu pego o celular e vou saindo pela casa com o celular abraçada, né? Não sou a única. Eu imaginei que você não fazia isso. Eu faço isso às vezes também. Gente, não é fácil a vida, não é fácil. Hein, Luciana? Nem a música todo mundo viciado. Não é fácil, porque agora a gente vive uma nova realidade, uma realidade ampliada, né? Nós temos a realidade presencial, e por sinal, quando eu ouvi a sua música, a sua versão Baby da música do Jacó, eu me lembrei, ela é ótima para meditação e para relaxamento para os adultos, que eu já passei da fase do bebê, né? A gente pode comprar o disco dele, Jacó Baby. Isso, né? Compra o Jacó Baby para meditar, para sair do estresse. Mas a gente está falando de uma realidade ampliada. Agora, a realidade digital e a realidade presencial, ela se misturam, né? Então, quer dizer, a nossa experiência não é o oposto do outro, nós somos complementares. As ações que acontecem dentro do mundo digital, elas têm repercussão na nossa realidade presencial. E vice-versa, não é à toa que a gente está aqui ao vivo na televisão, mas a gente também está com transmissão no Facebook, entendeu? Então, existe esses dois pontos e o mobile, que é o celular, é o caminho do mundo, é o caminho da tecnologia, ela é entrar dentro do celular. Mas quando a Organização Mundial de Saúde falou do vício de games, o games é uma categoria separada, porque ele ainda tem muito PC, tem muito o jogo... Ainda tem os consoles todos. Exatamente, porque é um outro mundo. Quem já teve a oportunidade de ver um jogo competitivo é espetacular, assim, muito legal de se ver, e eu fico muito feliz de que esse assunto veio à tona. Pois é, Luciana, semana passada a OMS, inclusive, declarou que um dos grandes perigos da humanidade atualmente é a obesidade. É um perigo real e a gente vai ter que se debruçar sobre esse assunto. E aí, essa semana, ela me tira que existe esse transtorno do vício em jogos. Eu, como... O que você acha? Porque não é nada novo para mim, não. Tá. Na verdade, no ano de 2000, então, quer dizer, 18 anos atrás, eu fiz uma palestra de transtornos de dependência de internet, há 18 anos atrás. É lógico que o transtorno de games, né, de jogos eletrônicos, ele é mais viciante porque realmente é uma dinâmica de muito... retroalimentado pelo retorno positivo dos jogos, entendeu? Agora, é um mundo bilionário, a gente está mexendo, o mercado de games, ele gira em torno de 112 bilhões ano, entendeu? E nós temos uma grande guerra. De repente vem a Organização Mundial de Saúde e fala assim, olha, vamos colocar dependência de games. E aí vem a Associação de Entretenimentos, de softwares de entretenimento, falando assim, poxa, mas se a gente categorizar dependência de games, isso pode colocar os nossos usuários dentro de uma caixinha dizendo, vocês são viciados. E nada disso acontece. A gente precisa entender que dentro
quando se categoriza, diagnostica um transtorno, você está dando voz àqueles que têm um uso patológico dessa nova realidade. É como eu falo, as pessoas entendem o alcoolismo, né? Isso. Tratar do alcoolismo não significa acabar com as empresas de destilados nem com as vinícolas do mundo inteiro. A gente não está fazendo isso, a gente não quer acabar com os jogos. Hoje os jogos, eles são uma ferramenta lúdica de educação. Eles eu acredito, num treinamento de habilidades profissionais do futuro, que a gente vai ver a medicina, tanto as profissões tradicionais, medicina, direito, engenharia, arquitetura. Quer dizer, hoje em dia a tecnologia ela entrou de uma forma que a gente precisa capacitar. A geração nativa digital brinca nos jogos. É através dos jogos que a gente vai ter uma educação talvez mais até... completa, ampliada, entendeu? O acesso, não adianta colocar acessibilidade digital em todas as comunidades do Rio de Janeiro. De ficar discutindo acessibilidade nas escolas, né, Marisa? Qual vai ser a ferramenta, entendeu? A Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos tem um trabalho social muito interessante de trabalhar os games junto às secretarias de educação. Então, nessa forma, eu adoraria que, por exemplo, a Associação de Entretenimento de Softwares olhassem para as pessoas que fazem um trabalho social e que fazem um trabalho de sustentabilidade na orientação da utilização dos jogos com essa garotada, porque seria uma parceria interessantíssima. Nada contra, eu quero mais que esse grande mundo dos games realmente funcione do jeito que está. A gente vai fazer um intervalo, da volta você vai explicar o que significa exatamente a OMS ter declarado esse transtorno como existente. Tá? A gente volta já já. Vamos perguntar, Camila, se temos perguntas, comentários? Olha, temos aqui um comentário do Felipe De Vidal. Ele comentou: o vício em jogos não pode atrapalhar a vida da pessoa. Algumas pessoas parecem que não tem nada na cabeça, se deixando influenciar por jogos, não sabendo distinguir o que é real e o virtual. Se fosse assim, eu teria macete de vida infinita e grana ilimitada. Eu gostei. Eu gostei também. Mas existe isso da pessoa não conseguir distinguir o que é vida real, o que é virtual, o que é jogo, o que é... Os jogadores, eles são... A gente está falando de uma população de 2 bilhões de jogadores mundialmente, tá? De novo, as pessoas que utilizam os games de forma patológica giram em torno de 4 a 6%. Essas pessoas que não sabem essa diferença, é que aí que vem a importância, Vera, que você estava falando, da gente ter esse diagnóstico na Organização Mundial de Saúde, para a gente pontuar, assim, olha, isso daqui não é legal. A partir desse limite, a gente precisa de uma intervenção e de um tratamento. O CID-10, que vai ter uma nova versão no CID-11, porque... O que é CID-10? É um manual de transtornos clínicos. Na verdade, é para a medicina. Dentro da psicologia e psiquiatria, nós temos o DSM, que fala sobre transtornos emocionais. Mas o CID, que fala sobre doenças... tem 29 categorias, a 6ª é de transtornos mentais e neurológicos. Então, você vê que o fato da gente entrar com um transtorno de uma psicologia mais contemporânea, né, que está relacionado ao comportamento e os prejuízos com a relação ao mundo digital, é uma atualização real do que é preciso. Você trata transtorno com limitação, com regulamentação, com determinação de tempo? É assim que a gente trata um transtorno? Sim, sem a menor dúvida. Uma das coisas mais difíceis... De jogo, se você jogar, em vez de jogar 10 horas, se você jogar 1 hora só, você aí está controlando seu transtorno? Quem joga 10 horas não vai ter 1 hora só de jogo. Não vai poder. Tem que parar. É que nem o alcoolismo. O primeiro gole não pode ter o primeiro gole. Não é parar zero. Uma das coisas que a gente trabalha dentro
dentro da psicologia da contemporaneidade, que é a relação do comportamento no mundo digital, não tem como, se a pessoa sofre de dependência de internet, não tem como você sair de todos os seus aplicativos do seu celular, porque ela faz parte da nossa vida. Não há moderação possível, é isso que você... Exatamente. Agora, na dependência de games, existem alguns pontos que a Organização Mundial de Saúde, ela sugere, não significa que vai ser absorvido nesse próximo manual de doenças que vai sair agora no meio do ano. Não está nada batido, não é ferro e fogo. É uma sugestão para a gente observar. Será que o jogador ele perdeu o controle? Já estou dando os diagnósticos que a OSM coloca. Será que o jogador perdeu o controle sobre o jogo? Na frequência, intensidade, no tempo que ele utiliza? Será que esse jogador prioriza o seu tempo nos jogos online ou offline, porque são as duas versões, em vez de ações presenciais, como, por exemplo, sair com os amigos, jogar bola, ir para o parque, fazer o que quiser? E no terceiro item que a Organização Mundial de Saúde coloca é o escalonamento do jogo no momento em que já existe um prejuízo negativo na vida dessa pessoa. Então, o que significa? Se a pessoa tem um prejuízo nas suas esferas emocionais, na família, ela não se relaciona mais. Você falou de obesidade, mas o dependente de games, ele está em frente ao computador, ele não vai à mesa para se alimentar. Muitos usam fralda para não precisar ir ao banheiro ao longo do jogo, entendeu? Então, a gente está falando de 4 a 6% de pessoas dependentes. Não é todo mundo que faz isso. Exatamente. Né? E uma coisa que é importante também Desses a gente entender... Desses 4% tem um pessoal que usa fralda para não sair do jogo? Sim, sem a menor dúvida. Assim como tem pessoas que ficam 48 horas, 78 horas dentro... Porque quando você sai do jogo... Olha só, Milton, não vejo qual é o problema que você está dizendo disso tudo. Quantas horas você fica ensaiando? Mas, Vera, tem uma diferença... Não, estou brincando. Mas tem uma diferença. Entendeu? Porque ele fica tocando, é outra coisa. Mas não bota mas fralda, é porque ele está fazendo tanto escândalo. Entendeu? Eu já estudo do banheiro, já não preciso nem botar. Mas porque a diferença... Eu não quero assustar também as pessoas. Não é para assustar. Porque mas as mães são frequentes. Como as mães não são nativas digitais? Isso, exatamente. Elas ficam olhando para os filhos desse tamanho. Ninguém acorda dependente de games. Ninguém acorda dependente de games. Existe um padrão de comportamento que se estabelece ao longo desse tempo que os pais e responsáveis precisam estar cientes para poder trabalhar a moderação. Então, quer dizer, o jovem não está conseguindo mais acordar para ir para a escola, não vai mais à faculdade, ou aquele rapaz não trabalha mais, perdeu o trabalho em função disso, o casamento acabou em função dos games. A gente está falando de um radicalismo, ai que absurdo, mas isso acontece. Porque o que eu estou falando aqui é que os games, assim como a tecnologia e a informática, eu, obviamente, diretora do Psicoinfo, a gente abraça a tecnologia porque é a única veia para o futuro, é a partir da tecnologia. A gente sempre vai voltar, mas essa veia, ela não da tecnologia não sai mais. Agora, você está falando do aspecto negativo, mas tem muita gente que vê como uma oportunidade de trabalho. Mas é um trabalho. Né, que faz dinheiro. Olha que espetáculo. Mas eu já fui numa escola de segundo grau aqui no Rio, a Nave, que ela é feita para você formar técnicos, redatores, tudo isso. A Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos, ela conseguiu uma filiação com o Ministério dos Esportes para... e assim o Senado também abriu uma política, abriu uma portaria reconhecendo os atletas de esportes eletrônicos como atletas. Então, nós estamos vendo, existem os atletas profissionais. Quando eu digo que tem, hoje em dia, se você for ver, hoje saiu no meu LinkedIn o lançamento de uma equipe de atletas de esportes eletrônicos patrocinadíssimos. Nós estamos vendo no mundo arenas fechadas para assistir esses jogos. Então, acabou o amadorismo. A gente vive no momento, como tudo que acontece no mundo digital é muito rápido, as pessoas se assustam. Mas não é para assustar, é uma vantagem muito incrível você trabalhar com esse mundo digital, dando a possibilidade para todo mundo. Você me convenceu, porque no fundo, é melhor você dizer que existe
existe o transtorno. Sim. E se ocupar dessas pessoas do que dizer que o problema é o jogo. Não, exatamente. O problema não é o jogo. O problema nunca será o game. O problema é o transtorno. O problema nunca será a internet. O problema, a pessoa quando ela... perde o pé, ela perde e ela cai nessa veia da dependência ao games, na dependência da internet, é dela. Vai para o bingo e vai para não sei o quê. Exatamente. Existe um perfil, e esse foi a nossa grande briga internacional. Será que a dependência de games, será que a dependência de internet, é de games, ou é um transtorno do impulso anterior, ou é um perfil de uma pessoa com características de dependência? Vera, posso te falar? Pode. Não importa. O que importa é que 6 pessoas desse universo de 2 bilhões de jogadores online, eles estão sofrendo. E no momento em que a gente reconhece essa dependência, nós damos a oportunidade às universidades em capacitar profissionais de saúde para essa demanda clínica que aparece no consultório sem menor dúvida. A gente atualiza os profissionais de saúde para poder acolher essa população que está sofrendo. Um jovem, um rapaz com dependência de games, ele não só é comprometido, a família inteira, sistematicamente, fica envolvida nisso. Então, a única preocupação precisa tratar e cuidar dessas pessoas. A única preocupação que eu fico, às vezes, é realmente das mães muito ignorantes que vão ficar, proibido, então nunca mais joga. E a criança lá desesperada, mãe, pelo amor de Deus, eu quero jogar bola. E aí a gente perde os grandes médicos cirurgiões do futuro. Com certeza. Porque a medicina, ela vai ser remota, entendeu? O direito, ele já informatizou, a gente já entende que os grandes... Eu fico pensando essa geração do Minecraft como grandes engenheiros e arquitetos. Então, quer dizer, existe essa grande vantagem de habilidades que nós não aprendemos nas escolas, né? E de habilidades que são necessárias para projetar esses jovens para o futuro digital, que ele será digitalizado nessa realidade ampliada. Maravilha, Luciana. Então, né, Marisa, já que a gente chegou agora... Na educação? Na educação, vamos lá. O negócio está engrenando aqui. Esse censo escolar tem uma importância enorme e ele é realizado a cada ano. Sim. Ele é realizado pelo governo federal, é uma das tarefas do governo federal na área da educação, é produzir informações para que a gente possa constantemente entender o sistema educacional brasileiro e corrigir, tomar as medidas de política educacional necessárias. O censo escolar ele foi organizado tal como ele existe hoje em meados dos anos 90, 94, 93, 94, feito anualmente, vai sendo atualizado e aperfeiçoado, né? E ele coleta o seguinte tipo de informação: as matrículas, quantos alunos nas diferentes faixas etárias, nos diferentes tipos de escola estão no sistema educacional, e depois ele coleta também o que se chama de movimento e rendimento escolar. Quantos foram aprovados, quantos... São os dados mais simples, os dados mais simples das escolas do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Eles têm um valor enorme porque são... Quantas escolas é adorável? 184 mil escolas de educação básica no Brasil. Ou seja, da primeira à nona série? Da creche ao ensino médio. Tá. A educação básica brasileira é dividida em educação infantil, ensino fundamental e médio. Tá. Sendo que a educação infantil tem creche pré-escola. Isso. E o ensino fundamental tem 2 etapas, os anos iniciais e os anos finais, 5 anos, 4 anos e 3 anos. Para uma coisa, a gente até estava conversando, a Luciana e eu antes, um dado muito interessante, o primeiro dado que chama a atenção da divulgação dos dados da matrícula do censo é que ela vem diminuindo no Brasil. A matrícula total da educação básica vem se reduzindo. Bom, isso quer dizer o quê? Que tem menos crianças? Pois é, principalmente por isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender por que está diminuindo, né? Não é porque mais gente esteja ficando fora, percebe? Ainda tem gente fora, ainda tem jovens que precisam ser chamados para a escola, precisam ser motivados, precisam ficar estudando na faixa da educação obrigatória. Mas não é por isso, não é porque tem a gente saindo, é porque o perfil demográfico da sociedade brasileira vem diminuindo. Porque, na verdade, hoje em dia, o quê? A escola atende 95% então, vamos lá. População? Olha aqui, na faixa etária de 6 a 14 anos, 99% dos brasileiros estão estudando.
Isso já é bem melhor. Universalizamos, ok? É o nosso melhor dado. É o nosso melhor dado. Tá. Na pré-escola, 4 e 5 anos, que já devia ter no mínimo 98, porque desde de 2016 tinha que estar todo mundo, e todo mundo é 98, 99, porque sempre tem alguém, tem até gente que está na cama, que não pode estar na escola. Nenhum país tem 100%, certo? Nós temos 90% no ano de 2016. Então, tinha que ter 98 e a gente tem 90 ainda. Na creche, tem 30% de brasileiros de 0 a 3 anos na escola. Ai, Deus do céu, gente, chega a ser injusto, né? Com as mães que estão tendo que trabalhar. Na realidade, a meta nacional é 50% em 2024. No ritmo em que vem crescendo a matrícula em creche, a gente vai chegar lá, viu? Agora, eu tenho toda uma questão com a creche. Eu acho que não necessariamente o melhor apoio ou a única forma de apoio que a gente pode dar, que a sociedade e o poder público podem dar, é a creche. A gente tem outras experiências muito importantes, né? Os países desenvolvidos vêm aumentando a licença maternidade, nós temos vários programas de apoio às famílias com crianças pequenas, existem outras maneiras. Agora, o principal problema é a juventude de 15 a 17 anos. Que aí a gente tem 85% dos jovens dessa faixa etária na escola, devíamos ter no mínimo 98%. Isso significa que estão fora da escola e nós, inclusive, já alcunhamos no Brasil a expressão a geração nem, vocês devem conhecer, né? Nem estudam, nem trabalham. E aí é um problema, a escola os expulsou. Exatamente. Então, o que termina acontecendo? Por que diminuiu a matrícula? Vamos começar por aí. A matrícula total diminuiu, para vocês terem uma ideia, de início dos anos 2000 até agora, diminuiu 8 milhões de alunos, diminuiu de 56 milhões para 48. E não diminuiu a taxa de natalidade, de atendimento, percebe? Agora ainda tem 1,5 milhão de jovens de 15 a 17 anos fora da escola. O problema, Vera, é que não é falta de vaga, é escola não atrativa, inclusive pela defasagem do processo pedagógico em relação ao mundo lá fora, ao mundo digital, por exemplo, certo? Então, não é que não tenha vaga para esses jovens. Na média geral brasileira tem. Às vezes sobra em lugares mais do interior, que a população migrou, e falta em algumas periferias urbanas, mas no geral tem. Mas é interessante isso, porque a gente vê às vezes umas reportagens assim, o pessoal faz uma fila danada para conseguir uma vaga. Mas vamos lá. Como é Primeiro, que é isso? Fila na creche é inevitável. Fila na creche não tem número suficiente para atender a demanda. Em cidades grandes como essas, tá, Milton? Isso é inevitável. Agora, tem mais uma coisa. A população não é desinformada. As escolas, embora... Olha, eu fui professora da rede estadual de ensino no Rio Grande do Sul. Gente, a sociedade brasileira é muito perversa. No mesmo bairro, tu tinha escolas estaduais que atendiam a classe média do bairro e escolas estaduais que atendiam os filhos das empregadas da classe média do bairro. No mesmo bairro. Tu olha assim, o prédio... Apartheid, né? Um apartheid. O prédio é diferente. O prédio da escola de classe média, ele é mais pomposo, né? Tem mais o laboratório, a quadra de esportes, a biblioteca, etc. É muito perverso isso. Os professores terminam expulsando os alunos de menor rendimento, né? E os pais da classe média, expulsando da escola os professores de menos desempenho. Então, o professor tem o mesmo salário, foi recrutado pelo mesmo concurso, e tu olha, as crianças são diferentes de uma escola para outra, a gente reproduz. E por que a fila? Porque todo mundo sabe que aquela escola lá é melhor, então vai todo mundo para aquela fila. Que todo mundo quer o melhor para o seu filho, claro, adoro. Não é que não falte a matrícula no bairro, percebeu? Entendi. Só que tem uma escola que é preferida, então tem a fila. Sabe como é que isso acabou no Rio Grande do Sul, por exemplo? Com matrícula informatizada. Aí tu acaba com a fila. Todo mundo se inscreve, tem que dar as escolas de preferência,
Aí é um sistema, né, que resolve o problema com critérios de idade da criança, de proximidade da escola, etc. E tal. Marisa, uma vez eu trabalhei com o Jomilco, que fez vários filmes. Ele é um documentarista, um cineasta, que ele fez pelo Brasil inteiro com escolas. E eu perguntei para ela qual era a característica principal das boas escolas e das más escolas. Evidentemente não são, porque são estaduais ou privados ou particulares, não tem nada a ver. Ele disse que é o engajamento do diretor da escola. Ah, sem dúvida. Ele diz que a característica de uma boa escola é o empenho do diretor, não é do professor, que é bom, não sei o quê, é o diretor da escola que encarna a qualidade de uma escola. Olha, é isso mesmo. Claro, é a equipe da coordenadora da escola e, por decorrência, a equipe de professores. Né? Ou ele, no caso. E a relação com a comunidade, né? Em função disso, a integração que essa equipe diretiva e a equipe docente toda estabelece ou não com a comunidade que frequenta a escola. Agora, esse negócio é tão impressionante, eu também estava conversando isso com a Luciana. Entre 2007 e 2014, houve uma migração de alunos da escola pública para a escola privada no Brasil. Migração de alunos da escola pública para a escola privada. Né? Isso com a crise econômica, com a queda Porque quem é que migrou? Os setores da nova classe média. Que passaram a ter dinheiro para pagar uma mensalidade para o seu filho. Olha, eu conversando com os professores, com os sindicalistas, assim, olha, é provável que várias famílias não tenham feito essa opção, fizeram a primeira viagem de avião, compraram o primeiro carro, reformaram a casa, mas a verdade é que entre 2007 e 2014, os pais de 2 milhões de alunos fizeram essa opção. Foram procurar coisa melhor. Foram procurar uma escola privada. Não sempre conseguiram, olha só, isso agora está revertendo, tá? A população perde a mesma coisa que um plano de saúde, etc. Perde a capacidade de compra, começa a voltar para a escola pública. Agora, o mais interessante, Vera, é o seguinte: a escola privada ela é muito mais diferenciada entre si na qualidade do que a pública. Tu tem as escolas efetivamente da elite, que são melhores, que são caras, que não fazem nenhuma vantagem de dizer que são baratas, e tu tem as escolinhas mais baratas. Essa escola mais barata não ensina mais que a pública. A diferença que essas famílias buscaram é que ela é mais organizada. Ela não tem falta de professor, aí vai entrar no diretor, não tem greve e a equipe diretiva está mais presente na vida do aluno. Pega o telefone e avisa para o pai, seu filho não veio hoje. Olha só isso. Gente, vamos fazer um intervalo, a gente volta já já. Vamos perguntar a Camila se temos perguntas e comentários? Olha, temos sim. Tem um comentário aqui do Antônio Menezes, ele comenta: o ensino no Brasil é péssimo. Na verdade, ele afirma: o ensino no Brasil é péssimo. E o professor Darley, sobre vício, ele comentou: a relação entre vício e a distração está entre reconhecer a dosagem e qual o efeito que não realizar tal atividade traz para as minhas emoções. Ansiedade, frustração. O problema não é um instrumento, e sim o uso que a pessoa faz. Exatamente. Só que quem tem o problema do transtorno, ele não tem esse controle sobre a dosagem, não é não? Não, ele não tem esse controle. A pessoa, quando está num quadro de dependência, não está. Mas quando, você lembra quando eu falei anteriormente que tem os sinais, né? Sim. Aqueles sinais que a gente consegue. Quando, por exemplo, uma pessoa ou um jovem, vamos pensar nesse perfil de jovens, né, dos games, ele não consegue lidar com a dificuldade ou com uma separação dos pais ou com um problema com um amigo e ele chega e fala assim, então, entra no game e faz. Quando existe quando começa, porque o game ele tem essa capacidade de mudar seu humor. Né? Então você ganha, você perde, você... Ele tem a capacidade de esvaziar a sua cabeça dos seus problemas, porque ele exige uma concentração específica. Exatamente. Você tem que ter um nível de excelência e concentração para conseguir matar aquele adversário
que está lá sangrando. São as fugas, né? Também, são as grandes fugas. Então, aí por isso que tem esse grande... A gente busca isso, né? Para minimizar os impactos. Eu acho ótimo uma coisa ter essa capacidade. Não tem, mas no momento em que você não consegue, no momento em que você não consegue lidar com a dificuldade que está fazendo com que você fique nervoso, ansioso, triste, você não confronta, você não resolve, aí você usa quase como se fosse uma medicação. Por isso que tem estudos tão grandes, extensos, no quadro que as pessoas que usam patologicamente têm um quadro depressivo. Sim, a pessoa está sozinha, está isolada, está se sentindo vazia. E não está conseguindo encarar o problema. Que esses grandes desafios pegam quem? Quem está mais fragilizado. Fragilizado emocionalmente. O problema não está no jogo, o problema não está na internet. O problema está nesta pessoa, neste jogo, neste jogador que se coloca na posição. Na fragilidade desse jogador, digamos assim. Não é nem na pessoa dele, né? Não, sim. É numa fragilidade que ele tem. Todos nós temos fragilidades. Exatamente. Emocionais, comportamentais, que seja. E ele tem essa fragilidade. E sem problema nenhum, porque assim como depressão, ansiedade, qualquer transtorno emocional que a gente consiga trabalhar, tem tratamento. Então, por que ter tanto preconceito sobre isso, né? Marisa, responde ao comentário do... Pois é, do Antônio. Do Antônio Menezes. Pensei até que fosse o Gabriel Menezes, não eu não. Pois é. Numa certa medida, ele tem razão. O Brasil participa, por exemplo, de uma avaliação internacional, que é o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que são jovens de 15 anos em todo o Brasil, em vários países do mundo, 60 países, é coordenado pela OCDE. E o Brasil sempre fica lá pelos penúltimos lugares, tá? E o mais traumático ainda disso é que quando o PISA separa os 5% melhor dos alunos de todos os países, os nossos 5% melhores também ficam nos penúltimos lugares, percebe? Então, a nossa elite também está mal comparada com a elite dos demais países. Agora, Antônio, é o nome do comentarista, né? Eu acho que a gente tem que... Uma expressão, tem que ver a foto, mas tem que ver o filme. Tem que ver a sequência das coisas. Em educação, uma educação democrática, ela tem que assegurar, primeiro, que tenha acesso à escola todo mundo que naquele momento da história a sociedade definiu que tinha que estar estudando. Isso também vai aumentando, né? Isso a gente não está tão longe como pelos dados que a gente viu antes. O nosso problema está na juventude de 15 a 17 anos e é muito mais do currículo do que da falta de vaga. Depois não adianta chegar só lá. Tem que ficar, tem que passar de ano, tem que aprender, certo? Bom, a gente tem uma distorção-seriedade, que são alunos atrasados, que é grande, 12% nos anos iniciais, 25% nos anos finais e 31% no ensino médio. Ou seja, de jovens que estão com diferença de 2 anos ou mais entre a idade dele e o ano que ele está estudando, percebe? Então, isso é um problema. Agora, olha, eu costumo sempre dizer o seguinte, nenhum país do mundo colocou tanta gente na escola em tão pouco tempo como o Brasil fez na segunda metade do século XX. A gente fica sempre se açoitando, que a gente não consegue fazer as coisas. Não foi um feito isso. Agora, o grande desafio nesse momento é qualidade. Os alunos efetivamente aprenderem para o mundo digital que a gente vive. Não é aquela escola que todo mundo achava que era boa nos anos 50, 60, que ela morreu. Beleza, Marisa. Isso mesmo. Muito obrigada. Vamos conversar agora com o Alexandre Lino. Alexandre Lino, esse seu espetáculo, seu porteiro, não é o único. Temos mais coisas. Conta aí. Temos. Eu chamo essa de o porteiro de uma conclusão da trilogia nordestina, que eu estou completamente envolvido por a questão óbvia. Eu sou pernambucano, né? Então, eu sou um migrante pernambucano aqui no Rio de Janeiro. Então, esse processo, essa pesquisa começou em 2012 com Domésticas, quando eu reuni alguns colegas e fui à busca de um texto para fazer que tivesse uma ligação com a minha realidade, né? com o meu fato de ser um migrante, enfim, com os ecos que eu escutava aqui nessa grande metrópole. E aí, eu observando, de onde é que eu vou encontrar isso pronto, na verdade? Eu vi o filme do Fernando Meirelles, chamado Domésticas, e ele vem oriundo de uma peça com o mesmo título da Renata Mello, de São Paulo. E eu fui à busca da Renata, enfim, cheguei lá, encontrei o que eu mais desejava. A Renata, ela entrevistou para mais de 200 empregadas domésticas. Legal. Então, toda a essência dessa obra eram os depoimentos reais.
Então, isso para mim foi fundamental. Eu digo, é exatamente isso que eu quero. Você foi assistir todos os 200? Não, né? Não, assistiu o filme curiosamente, é de 97, se eu não me engano. A Renata me mandou fitas cassetes, imagina, da época da fita cassete. Então, foi incrível. Que nem o Hamilton com o Jaguar. Exatamente. Hoje já um pouco mais sofridas, né? Algumas coisas a gente não escutava direito, mas a Bianca Baiton, que dirigiu o espetáculo, usou muitas partes das gravações originais entre os depoimentos que nós dávamos. E fizemos de uma forma muito simples o espetáculo. Era exatamente confessional. Nós relatávamos, nós estávamos ali diante daquela plateia como se fosse os nossos ouvintes, e são, na verdade, mas os ouvintes das empregadas, né? Era naquele momento que a gente colocava aquelas personagens no lugar do protagonismo, no lugar onde tanto a vida real quanto a ficção distancia, e é genial, porque elas são protagonistas mesmo. Absolutas, agora, na verdade. Aí, em seguida, temos os porteiros. Não, em seguida temos nordestinos. Nordestinos. Tem o pastor, tem Acabou o Pó, que são outras investigações também dentro desse campo de elevar o protagonismo, as falas e as histórias que não estão nesse lugar. Mas na trilogia Nordestino vem o Nordestinos, que é exatamente sobre migração, sobre esse movimento migratório, o que nos leva ao Rio de Janeiro e a São Paulo, que são as cidades dos sonhos. Então, ali estava a minha história, a história de todos os meus colegas, o elenco era só de nordestinos. E o Tuca Andrade era o diretor também nordestinos, que também emprestava a sua história para aquele projeto. Era um projeto transmediático, era peça, livro e um filme documentário que está para ser lançado. E aí, em seguida, eu falei, eu quero mais um mergulho, porque depois que passei pelo Pastor, Acabou o Pó, Volúpia da Cegueira... Acabou o Pó fala de quê? Acabou o Pó é relatos de duas mulheres suburbanas aqui do Rio de Janeiro, exatamente das suas dificuldades, da impossibilidade de se conseguir algumas coisas, enfim, como uma boa escola, enfim, como outras histórias também nesse campo. Então, eram dois homens brincando de fazer duas mulheres, mas dentro de depoimentos também reais. O Daniel Porto, que é nosso autor, ele traz da própria realidade dele, por também ser suburbano, muitas histórias reais. Então, eu tenho esse compromisso com os meus espetáculos. Eles são sempre quase uma parte de transcrição do que a gente ouve. Não é óbvio que a dramaturgia ela é acabada da forma teatral, né? Mas a sua matéria-prima, e esse é um compromisso que eu tenho, de um pacto com o real, de que pelo menos metade daquilo seja fidedigno ao que foi ouvido, é por isso que você diz um documentarista, né? Exatamente, exatamente. E aí chega Nordestinos. Aí depois que eu passei por Lady Cristine, Volúpia da Cegueira, dentro do campo da experimentação, o Lady, eu fiz primeiro um filme documentário, depois eu vou fazer a personagem que eu tinha entrevistado, que é a Lady Cristine. É sempre essa mistura da ficção com a realidade e você não consegue mais entender onde acaba uma, onde começa a outra, na verdade. Isso me fascina muito. E não tendo dúvidas que a realidade ela é extremamente mais potente. Esse porteiro está onde? Esse porteiro está esse final de semana, depois de uma temporada longa em São Paulo, prorrogada, a gente volta ao Rio esse sábado e domingo no Teatro Bangu Shopping, já é a nossa segunda ida ao teatro. Bangu Shopping. Bangu Shopping, no Shopping Bangu, ou seja, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Que horas é? No sábado às 21 horas, domingo às 19, em só 2 sessões, que depois a gente segue a estrada, tem o São José dos Campos na semana seguinte, e depois mais uma temporada aqui no Rio, no Teatro Café Pequeno, em março, e a agenda até junho já temos, na verdade. Como é que você falou comigo? Ó, dona Vera, o negócio é o seguinte, viu? Eu vim hoje aqui, porque a senhora pediu, não foi pra eu vir aqui, não foi que a senhora falou, venha, Valdinei, que eu queria falar um negócio com você. Eu falei, eu vou, dona Vera, mas que hora que tem que ir? A senhora, venha 4 horas certinho, 4 horas, eu tava aqui, não tava aqui quando a senhora falou? Então pronto, eu cheguei, rapaz, eu encontrei com dona Vera, eu não reconheci ela, porque ela tava, veja o cabelinho dela, como é que tá, rapaz, oxi, a senhora tá uma coisa mais linda, viu? Oxi, a senhora não se acabou no carnaval não foi? A senhora se guardou direitinho, não foi? Ela falou, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho o trabalho da quinta-feira, ela falou, não vou me, né? Oxi. Olha, e chegou aquela encomenda que a senhora estava esperando, aquela do estrangeiro. A senhora se lembra? Tem que passar na portaria, que tem que assinar o nome lá, viu? Se a senhora não conseguir, a senhora me fala que eu levo no seu apartamento, viu? Gosto muito da dona Vera, rapaz, ela. Toda vez que tem festa na casa dela, ela manda uma tapoezinha com uns docinhos pra mim, né, dona Vera? Olha, pronto. É o que eu sempre digo, a coisa mais perto de marido que eu tenho é porteiro. Olha só, queria agradecer ao Hamilton, vou pedir pra você tocar rapidinho. Marisa, Alexandre, lindo de morrer. Obrigado, Luciana. Gente, olha só, sexta-feira, 9 horas da noite, São Paulo, Desfile das Campeãs. Rio de Janeiro, 8h30 da noite, Desfile das Campeãs. Aqui, tudo pela TV Brasil. A gente volta amanhã às 5 e agora a gente vai ouvir Hamilton de Holanda e a gente vai docemente escorregar para o Facebook. Então, docemente, eu vou tocar o doce de coco do Jacó. Isso. Versão baby ou versão... Misturada.
do Almeidinha é logo mais. Baile do Almeidinha. Que horas começa? Começa dia 2 9 horas. de março. Maravilha, 2 de maravilha. março, Todos lá no Circo Voador. Gente, o programa não acabou não, hein? É verdade o que eu tô falando, não acabou não. Tá, a gente está no Facebook. Né? Estamos. E aí, deixa eu só pedir... Camila, vamos lá, perguntas, porque eu quero passar o vídeo do Alexandre para a gente dar uma olhadinha no Claro. Antes, deixa eu só falar aqui que a Graça Lisboa, ela disse: ouço o Jacob do Bandolim desde criança, estou na expectativa desse lindo projeto do Hamilton. Ah, que bom, legal. Que bom. Valeu. E aí a Ivone ela falou que ela tá de Lisboa escutando a gente, ela disse que adora o Hamilton. Valeu, Ivone. Maravilha, então tá. Vamos lá, de novo, Alexandre, em que... Repete tudo, teatro, tudo direitinho. Repito, o Porteiro está esse final de semana aqui no Teatro Bangu Shopping, sábado às 21 horas, domingo às 19. No próximo final de semana, São José dos Campos, no Teatro Colinas. Caramba, Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. O Porteiro criou um lugar de atração e eu descobri isso com domésticas, né? De que o simples também é o mais importante, né? E quando as pessoas têm essa necessidade de se relacionar com esse universo, mesmo que no seu cotidiano elas passem direto, né? Elas Olha só, não eu quero mostrar o vídeo, mas eu fiquei com uma curiosidade. E você acha que você pode incorporar o pastor? De novo, quando? Para nós? Posso. Tá. Eu fiquei com muita curiosidade. Gente, vamos ver o videozinho Qual do deles? Porteiro. Para quem não sabe, Dona Regina do 505 é uma macumbeira de mão cheia. Ela tem um terreiro dentro do próprio apartamento dela. Vez ou outra chega em carregamento de pombo, de galinha, de bode. Já combinei com ela. Foi, Dona Regina, entra tudo pelo elevador de serviço para não incomodar ninguém, né? Vem também o pessoal vestido de branco, rapaz, a coisa mais linda. O senhor é que mora sozinho com um amigo do senhor, né? Num apartamento só de um quarto. Aquele seu amigo que é mais forte, assim, né? Só vocês dois mesmo. Olha, vou dizer uma coisa, eu não tenho preconceito com essas coisas não, viu, senhor Alexandre? Que a pessoa pode fazer o que ela quiser da sua vida, mas que o pessoal malda, né? Não adianta, né, você ter um mestrado e um doutorado e não cumprimentar o porteiro. Não adianta você fazer uma yoga e não cumprimentar o porteiro. Não adianta você ser vegetariano e não cumprimentar o porteiro. Mas comprou mesmo? Que o pessoal tem mania de dizer assim, é próprio meu da caixa. Da caixa, né? O meu é meu, na verdade, né? Me diga uma coisa, qual é a profissão do senhor? Sou artista. Misericórdia. Eu fico me perguntando, gente, a pessoa é artista, como é que compra um imóvel? Gente, deixa eu só passar a palavra para Hamilton de Holanda. Eu quero agradecer mais uma vez, Vera, você é sempre querida comigo, o pessoal todo aqui da TV, do programa. Prazer estar com vocês também, conhecê-los aqui. O Alexandre, a gente tem amiga em comum também, né? Temos, nossa querida Valéria, um beijo para ela. E convidar o pessoal, estou indo passar o som agora lá no Circo Voador, então quem estiver no Rio de Janeiro, a partir das 9 horas, Baile do Almeidinha, chega mais. Tem participação da Nina Miranda, do Batuque Bato, e muita música pra gente dançar, homenageando os 100 anos do Jacob do Bandolim. Maravilha, parabéns, obrigada. Valeu. Pode. Libere-se do seu karma. Enquanto isso, eu posso ler um comentário aqui da Maria das Dores dos Santos. Ela disse que ela assistiu o espetáculo em São Paulo e aí ela amou, vou ler aqui. Amei conhecer o trabalho desse ator maravilhoso, dessa bagagem incrível que ele traz com ele. O Porteiro via a peça 4 vezes seguidas e mesmo assim ele conseguiu tirar muitas gargalhadas. A ponto das pessoas da plateia acharem que iam passar mal. Alexandre, como você consegue unir e improvisar com tamanha rapidez sem perder o foco na história e ter uma piada para cada resposta inesperada? Parabéns, sucesso. Obrigado. Maria das Dores é uma querida, realmente, ela foi 4 vezes ao espetáculo. É engraçado, você assistir a mesma peça 4 vezes, ela já sabia o que ia acontecer, né? E ela ria como se fosse a primeira todas as vezes. Um beijo para você, Maria das Dores, foi incrível. Essa questão do improviso, o texto ele foi construído assim, ele tem 75% de peça pronta. Só que 25%, ou seja, um quarto de peça é improviso, que é essa brincadeira que eu acabei de fazer com você. Então você imagina, porque é uma reunião de condomínio que acontece. Vai ter a reunião de condomínio e o síndico ele não aparece. Então o que acontece o quê?
o Walt Disney, que é o porteiro, assume a reunião do condomínio. Então ele vai tratar com aqueles moradores, que é aquela plateia inteira. Então eu escolho 10 pessoas da plateia e essas 10 pessoas viram personagens, por exemplo, Dona Vera 702, né? Então Dona Luciana 403, essa menina aqui do 1104, não é isso? O senhor ali, o senhor, aquele de camisa, o senhor é de 703, né? Ó, tem um probleminha com o senhor, vi com a senhora aqui. E daqui a pouco eu junto isso tudo e vira uma loucura. E as pessoas começam a trazer problemas do próprio prédio. É aquele limite que você não sabe onde começa a realidade e onde termina. E a gente se diverte muito. A última sessão em São Paulo foi uma coisa incrível, que a peça é curta, tem 60 minutos. Essa última sessão em São Paulo durou 1h30, foi mais 30 minutos de peça. Você foi indo? Eu fui, estava me divertindo tanto Era com o último aquilo. espetáculo? Era o último espetáculo. A Maria das Dores estava lá de novo com uma leva de pessoas. Primeiro ele não faria isso nunca. Não. Porque ele aí ia ficar o resto da temporada tendo que fazer 1h30. 1h30. E eu não me dei conta. Quando acabou, aí meus técnicos falaram, Lino, a peça durou 1h30. Por conta do improviso. Porque aí tinha uma romena. A romena foi incrível. E eu cheguei e falei, eu digo, qual é o nome da senhora? Ela falou o nome dela. Dona Romênia, um negócio assim. Você tá entendendo o que eu tô falando? E ela, mais ou menos. Eu digo, então pronto, minha gente. Então alguém fala inglês. Eu vou colocar do lado da senhora uma pessoa que fala inglês, viu? Porque aí, mas eu não falo inglês, eu falo romeno. Mas o que é romeno, Dona Romênia? E aí isso começou. E eu levei essa história até o final da peça. E ela se divertia. E é muito gostoso, porque essa aproximação, e para mim é um prazer imenso representar figuras como o Walt Disney, como porteiro, porque eu tiro ele desse campo, né? Da descrição, das histórias que não são contadas, das histórias que não são ouvidas, das histórias que estão dadas menos importância. Eu fico tão feliz quando as pessoas estão ali vibrando, como em São Paulo. São Paulo eu estendi 2 semanas porque as pessoas queriam mais aquilo, queriam ver pessoas repetindo a peça várias vezes para escutar aqueles relatos e se perceber tão dentro que elas começam a contar a sua própria realidade no meio do espetáculo. Eu adoro isso porque é uma ideia... o Brasil é um dos países que tem uma população empregada de domésticos, ou seja, de serviço doméstico maior do mundo. Exato. Quer dizer, 20% da população empregada é trabalhador doméstico. Ou seja, os trabalhadores têm um protagonismo nas nossas vidas que a gente finge que não vê. Exatamente. A gente, na verdade, finge que não vê. Os porteiros, as domésticas, os cabeleireiros, os motoristas, os garis, as babás, não sei o quê, tudo isso estão na nossa vida o dia inteiro e a gente... É o campo da invisibilidade, né? Exatamente. Porque tem esse relato que você ouviu agora no final, que você falou, é muito bacana, esse aqui, ele se estende e ele fala, isso foi um porteiro de 40 anos de profissão que me falou Aquele negócio do yoga, não sei o que, é lindo aquilo. Exatamente. E ele, além daquilo, ele se estende e diz, quando a gente não recebe um bom dia, pelo menos, a gente se sente invisível. Sem dúvida. A gente gosta, sim, de um cumprimento, de uma conversa e até de um abraço. E ele se estende mais, ele fala, eu gosto muito do meu serviço. Eu tenho muito orgulho da minha profissão. Isso foi um cara de 40 anos que me falou isso, e ele falou que isso ainda é presente na vida dele. Ele falou que com 40 anos, muito pouca coisa mudou. As pessoas ainda continuam passando aqui como se eu não existisse. Elas param quando elas precisam de alguma coisa. Quando não, eu não existo. Ele falou, muitas vezes eu dou um bom dia e esse bom dia fica no ar, porque a pessoa sequer vira para responder o bom dia. Isso é doloroso, né? Isso é muito triste de perceber. Então, esse é um momento do espetáculo onde as pessoas aquietam um pouco. Depois de 40, 50 minutos de peça, está nos momentos finais. E aí eu faço questão de suspender um pouco, sabe? Vamos suspender um pouco essa atmosfera. Agora vamos parar para a gente ouvir de uma outra maneira, que não seja só nesse campo da diversão, né? Vamos sentir. Parabéns, Alexandre. Camilinha. Olha, Vera, eu separei aqui uma outra pergunta, um comentário do Breno Couto. Ele disse... Para Marisa Abreu, ele disse que muitos jovens largam os estudos para assumir a casa. Esse enquadra naquele perfil nem ou não? Olha, razões do abandono da escola, tá? Já foi mais a necessidade de trabalhar do que agora. Não porque não precisem de renda, mas é porque não tem colocação no mercado. O desemprego na população jovem é um percentual maior do que no conjunto da população brasileira. Alguns ainda precisam ajudar a família. Eu, inclusive, vi recentemente agora uma matéria sobre jovens largando a escola de ensino médio de tempo integral, porque ou ele queria trabalhar no outro turno ou a família precisava que ele ajudasse no negócio da família. Em casa, ficando com os irmãos mais novos. E as meninas têm uma das grandes ainda razões de abandono é a gravidez na adolescência ou para cuidarem dos irmãos menores, né?
Agora, a questão da necessidade de trabalhar é que não tem mercado. Fica mais esse tipo de atividade. Ele pode até sair da escola, né? Mas ele não vai conseguir. Mas aí é o tal de nem, entendeu? Entendi. Temos também uma pergunta aqui sobre os jogos, né? A Cláudia Colares, ela disse que a mãe dela vai no bingo todos os dias. Não perde grandes quantias, diz que vai para ver as amigas, mas me preocupa porque ela faz isso há muitos anos, uns 20 anos. A dependência de jogo, ela é só virtual ou também se estende para outro tipo de coisa? Esse seria o jogo patológico, que já existe há muito tempo, esse diagnóstico já existe há muito tempo. O problema é quando as pessoas elas comprometem as esferas sociais, profissionais, acadêmicas. Por exemplo, se essa mãe vai para o bingo e deixa as responsabilidades que ela tem em casa... Não por nada, não, mas o bingo não é ilegal, não? O bingo já não se tornou ilegal. Eu também. Não. Mas dentro do CID-10, eles chamam de jogos de azar. Então, por exemplo, se a gente e os jogos de azar também estão relacionados a online e offline. Então, quer dizer, são as apostas com os cavalos, as grandes apostas de jogos, a manipulação. Existe em todo um meio, o que isso não tem nada a ver com dependência de games. É o que a Organização Mundial de Saúde está colocando. Isso seria um diferencial. Quer dizer, se a pessoa já sofre ou sofria esse tipo de dependência, se ela não estaria diagnosticada para dependência de games. Ah, tá. E os jogos de celular, por exemplo, aqueles... Games entre todos os seus dispositivos físicos e móveis. Mahjong também conta? Console, todos. Hã? Mahjong também? Tudo. Aqueles Nintendos antigos, todos. Tetris? Acho que não, né? Mas a grande... Qualquer jogo. Qualquer jogo, meu Deus, tô mal. Tanto online quanto offline, não está só relacionado online. É lógico que os jogos, como eles cresceram, saíram dos seus dispositivos, antigamente entraram para aquelas LAN houses, você se lembra que antigamente tinha? Sim. Aí da LAN house viraram grandes campeonatos e torneios e hoje... Os games profissionais ou o desporto eletrônico, ele tem um formato como os esportes tradicionais profissionais também, como o basquete, o beisebol. Eles têm arenas e agendas e estão estruturados como um desporto, assim como os tradicionais. E tem um perfil de pessoa ou abrange desde criança até mais idosos? O perfil de quem é dependente. A gente tem ainda um perfil mais na fatia dos meninos. Então, os jovens meninos têm uma tendência maior. Eu acho que é porque utilizam mais. A gente tem que ver a frequência de utilização. E na faixa dos seus 10 a 17 anos, que apresentam esse transtorno maior. Agora, eu não entendo dessa questão em particular, mas me dá uma sensação o seguinte, tudo que existe para diversão, se for mal usado, pode virar Sim, sem a menor dúvida. Doença. E a razão de usar mal é porque tu tem alguma fragilidade que te leva a usar mal, a fugir naquilo ali. Uma coisa pode que ser é interessante... o álcool, pode ser a droga, pode ser o jogo, Qual entendeu? é a diferença, por exemplo? O grande problema é a medida das coisas. O jogo está muito de fácil acesso. Claro. Né? Se a gente Mais for fácil imaginar do que a droga, por que exemplo. o nosso cérebro ele não está formado, ele não nasce formado, ele vai se desenvolvendo. A última parte que se desenvolve é essa parte frontal, onde que é o controle dos impulsos. Claro. Todo jogo, ele é reforçado, tempo integral. Você ganha moedinha, você ganha uma habilidade, você ganha uma força, você ganha alguma coisa e aquilo dali vai fazendo com que esse reforço positivo, a criança, estou falando da criança mesmo, de 6 anos de idade, ela começa a se acostumar com esse reforço. E aí cria um ciclo de dependência. Quando, por exemplo, o prazer que ele tem de fazer jogar um game não é tanto quanto jogar uma bola lá embaixo. Claro. Porque lá embaixo ele vai ter que se relacionar com todo mundo, ele talvez não seja o dono da bola, não é isso? E talvez o gol dele ele vai sentir aquele gol do time dele, pronto. Ao passo que online você tem... Então, o acesso, ele está muito ali. Mais facilitado. Por isso que a gente tem que trabalhar, sem menor dúvida, com essa questão de orientação a pais e responsáveis na utilização saudável da internet e dos games.
Ninguém está pedindo para tirar. Nisso os professores podem ser muito importantes. Exatamente. Viu? Como trabalhar a geração analógica, né? A geração que nasceu sem o mundo digital, para poder colaborar nessa educação dessa nova geração, onde que tudo, a tecnologia, ela virou um ar, né? Quer dizer, eu posso ler plataforma, mas você tem Macintosh, você tem Windows, eu olho e eu leio a tela, nada mais tem a barreira, né? Para essa geração, a tecnologia, ela virou transparente. Como que fazer com que os pais que deveriam estar orientando essa geração nativa digital, sim, sabendo que ela foi analógica, para ele, eu tenho que aprender a usar esse aplicativo. Sim. Hoje você tem crianças de 4 anos que assim, então peraí, vou baixar esse aplicativo, vou desinstalar, vou colocar esse. Não, esse é muito melhor. A gente está falando de uma criança de 4 anos. Onde que a tecnologia é transparente. É que nem acender a luz, né, pra gente. Exatamente, exatamente. Vera, você falou exatamente isso. É não acender um lampião. Isso. Gente, foi muito bom o programa, agradeço muito a presença de vocês. Eu adorei. Foi ótimo. Amanhã a gente volta ainda, porque sexta-feira ainda tem mais Sem Censura essa semana, Camila. Exatamente. Até às 5.